Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria é poder estar convosco nesta noite. Senti muito falta durante aqueles 2 dias que eu passei em Palmas e estava com muita vontade de voltar, pois esta comunhão espiritual que está se criando de maneira surpreendente, porque parece que as condições não iam favorecer. Na realidade, eu senti esta comunhão mais do que nunca nesses 2 dias de falta. Às vezes a falta faz bem a gente. A falta nos faz sentir o desejo profundo que está dentro de nós e que talvez não percebemos, não temos consciência dele. É exatamente o tema do Evangelho desta noite. Jesus atraiu atrás de si as multidões, muitíssima gente mesmo. E chegou a noite e de repente os 12 discípulos percebem que Jesus está falando muito mais do que eu. E que as multidões ficam sem nada para comer. E será que alguém se alimenta só com a palavra? São 3 pessoas que estão intervindo, além de Jesus, evidentemente. Nessa página do Evangelho, eu gostaria que você pudesse se identificar com um dos 3. Eu não vou dizer o qual. Cada um fica colocado na prova, como diz o Evangelho, para colocar os seus discípulos à prova, pois Jesus mesmo sabia muito bem o que ele ia fazer. Jesus perguntou: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-los à prova, pois ele sabia muito bem o que ia fazer. E 2 dos discípulos vão se revelar. E eles têm muito a ver conosco. Escuta o primeiro. O primeiro é Filipe. É um discípulo maravilhoso. Mas colocado na prova, ele teve uma reação muito humana. Como se Jesus não tivesse manifestado tantas vezes seu amor e o seu poder. As duas coisas são inseparáveis em Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele é também o Todo-Amoroso. Escuta a resposta de Filipe. Jesus perguntou: onde podemos comprar pão para que eles possam comer? Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um? Escuta bem esta resposta, pois ela revela o coração do homem, Filipe. Nem 200 moedas de prata? Ele nega. Ele tem um raciocínio negativo. Ele nem pensa nem um segundo que deixando um pouco de espaço ao amor e ao poder que Jesus manifestou tantas vezes anteriormente, já faz 1 ano e talvez 2, que os discípulos estão com Jesus nesse momento da caminhada. Ele não deixa espaço para que Jesus possa agir. Tem gente que nunca deixa espaço para que Deus possa agir em suas vidas, em nosso mundo. Deixar Deus agir em nós se chama oração. E tem gente que parou de rezar, de orar. Também ele não se dispõe a nenhuma colaboração. E ele tem um objetivo muito pequeno. Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço para cada um. É homem mesquinho, Filipe, porque tu não acolhes no teu raciocínio a presença amorosíssima e poderosíssima de Deus. Tu te identificas com ele? Eu não te pergunto a resposta. Só estou aqui para fazer a pergunta.
Escuta o segundo. O segundo é André. Se tu te lembras bem, André é o irmão de Simão Pedro. Ele foi o primeiro dos chamados, o primeiro dos 12. Foi ele que foi buscar Simão, o seu irmão, para trazê-lo a Jesus. Escuta a resposta de André. Aquela pergunta que Jesus fez para pô-los à prova. Está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? A resposta é muito diferente daquela de Filipe. Filipe nega, não deixa espaço a Deus. Ele olha para o humano. O humano é um menino. E sendo um menino, ele tem poucos meios, mas ele tem 5 pães, 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Ele compara o que o menino tem e tanta gente. Ele compara e ele calcula para ver se pode combinar juntos tão pouca coisa para tanta gente. Ele não nega como Filipe, ele questiona. O que é isso para tanta gente? Ele não questiona de maneira tanto fechada assim. Não tem espaço para Deus agir. Mas não tem também muita abertura para o divino. E Jesus manifestou tantas vezes que Deus estava agindo através dele, nele, por ele. Está vendo as 2 atitudes humanas que aparecem aqui? Ou estava esquecendo a terceira, me perdoe. E porque na realidade ele não aparece aqui. Logo se diz, Jesus disse, fazei sentar as pessoas, havia muita relva, lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Jesus tomou os pães. Então alguém interveio, mas ninguém viu. Alguém ofereceu, mas ninguém deu atenção nem importância. É o menino. E aquele menino, ele tinha aquele lanche que a mãe lhe confiou para tomar à tarde tardinha. Ele viu, ele deu, ele ofereceu o que ele tinha. O pouquinho que ele tinha para tanta gente. Os adultos não deram muita atenção, não. Mas Jesus viu. E sem esta oferta, Jesus não ia fazer o sinal da multiplicação dos pães. Porque quando Deus age, Ele também conta com a gente. A nossa colaboração é extremamente importante para Deus. Como tu, quando teu filho começou a crescer, tu não dás assim. Tu dás, mas tu suscitas a contribuição do filho, a sua resposta, a sua contribuição. Eu tenho certeza que aquele menino que nem aparece, nem sabe o nome, assim tu podes talvez colocar o teu nome no lugar do nome do menino. Eu gostaria de colocar um nome que eu amo. Terezinha do Menino Jesus. Era exatamente a ilustração fantástica daquela que tinha pouca coisa, mas ofereceu tudo. Vamos cantar juntos o nosso refrão tão bonito. Santa Teresinha do Menino Jesus, uma menina que contribuiu com sua oferta cotidiana do tamanho de um alfinete.
contribuiu com Cristo. Sabes, o Evangelho está cheio destes personagens. Simão, o Cireneu, que a paixão de Jesus nos fez redescobrir, e tantos outros. E esse menino, e no decorrer dos séculos, os santos humildes, que ninguém viu, que ninguém percebeu, ninguém deu atenção. Alguém deu atenção a Santa Teresinha do Menino Jesus enquanto estava viva? Ainda bem que ela redigiu a sua autobiografia, a narração de sua vida, para que a gente pudesse saber tudo que essa menina ofereceu e que alegrou tanto o coração de Jesus. Termino perguntando, meu irmão, essa etapa de pandemia não nos coloca na prova? Jesus não sabe muito bem o que ele vai fazer? Sabe? Mas então por que não agir? Ele está ainda suscitando a tua e a minha contribuição. Ele molda a nossa atitude para que nos tornemos de verdade os cooperadores dele. O que Deus ama é associar o ser humano à sua obra esplêndida de amor e de poder. Alguém que é apenas um simples calculador e que não descruza os braços não serve para nada. Alguém que é apenas um homem ou uma mulher negativa, isso não vai dar, isso não vai ser, não vai produzir nada, isso já tentamos, não faz. Homem ou mulher negativo não deixa espaço para Deus agir neste mundo e não descruza os braços. O que Deus procura são seres humildes que não rejeitem o convite com a simplicidade e com o coração alegre, ofereçam o que eles têm. Sabe, é exatamente o que a gente faz em cada Eucaristia. Uma antiga tradição de um padre da igreja dos primeiros séculos diz que em cada celebração eucarística, os anjos descem no meio da assembleia e vão recolher de cada coração o que cada coração quer oferecer para contribuir com Jesus na salvação do mundo. É grandioso se a gente pudesse ver aqueles anjos descendo no meio da assembleia. Bom, hoje a catedral está vazia, coitados anjos, mas eles descem na tua casa para recolher a tua contribuição. A do menino que oferece 5 pães e 2 peixes. Jesus tomou, agradeceu o Pai e ofereceu aos discípulos para que eles o distribuíssem, e sobraram 12 cestas cheias. E alguém perguntou, o que é isso? Tão pouca coisa para tanta gente? E outro que tinha falado, nem 200 moedas de prata vão ser suficientes para dar um pedaço. Com Deus a gente não recebe um pedaço. Recebe sobreabundância. E restam pães para os séculos de história da humanidade até a volta de Jesus. A Eucaristia. Que Deus nos dê esta alegria juntos. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor.